Olá, tudo bem, Instagram? Boa noite. Estamos aqui ao vivo no Instagram, aqui no Facebook. E aí, vamos esperar aí o pessoal entrar. Quem entrar vai dando boa noite. Estamos aqui com a Heloísa Rosseto. Olha só, uma cliente, acabei de pesar ela. Resultado, né, Lô? Ótimo. Amei também. Oi, Lohane! Oi, tudo bem, Lô? Tudo bem? Estamos com um solzinho aqui, mas esse verão, né, gente? Horário de verão. E aí, tudo jóia? Tô aqui com a Heloísa Rosseto, ela faz o programa. Na verdade, ela já está indo pro segundo. Pro segundo, começamos. É um prazer, boa noite. Saudades, Laila! Laila, diretamente de Alvorada do Sul, gatésima, linda. Tem que vir me ver aqui, meu amor. Diana, Tiago, pessoal do Facebook, Marlene, Débora, tudo jóia, gente? Boa noite, lindezas. Estou aqui no Instagram, estou aqui no Facebook, então vocês vão ver que eu vou olhar para os dois lados, tá? Normal, aqui eu estou com o Facebook, aqui eu estou com o Instagram. E a gente vai começar. Sidney, boa noite, tudo bem? De gravidinha, verdade, estou indo aqui para meus 4 meses e meio de gravidez, né? Mas tô bem. Agora tá começando a aparecer a barriguinha. Leonardo tá dando oi já. Leonardo tá dando oi, né? Mas vamos lá, firme e forte. Isso, eu quero encher de coraçãozinho, gente. Vamos lá, encher de coraçãozinho aqui para mim e de like. Vamos começar. Hoje eu decidi fazer essa live sem falar de um assunto específico. Boa noite, José, tudo bem? Para poder compartilhar com vocês de uma cliente, nada como uma cliente, ela acabou de vir fazer uma pesagem comigo, a gente ainda vai finalizar a sessão, vou fazer uma bela de uma ferramenta aqui com ela, mas eu gostaria que ela falasse, porque eu acredito que aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, podem ter pessoas que já iniciaram um processo de emagrecimento, outras não, ou iniciou, parou, ou voltou, né? E todos, cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, cada um tem aquilo que mais aperta, né? Vamos dizer assim. Eu já passei pelo processo, eu tentei 3 anos, eu não conseguia, e foi realmente com o programa, realmente mudando meus hábitos, a parte comportamental, que realmente, para mim, depois juntou com o equilíbrio nutricional, realmente meu resultado foi outro, né? Eu consegui sair aí com 15 quilos de resultado e de 40% aí de gordura para 26%, isso antes de eu engravidar, tá? Então, as coisas são construídas, e eu tenho mantido isso há algum tempo, inclusive na gravidez, tá tudo bem, tô ganhando peso tranquilo, não tô comendo nem de mais, nem de menos, e é o hábito que eu trago, que eu faço, que eu falo para as pessoas, para a vida inteira eu aplico comigo, e eu consigo ter todo esse resultado. Então, conforme a gente vai ter esse bate-papo aqui com a Lô, se tiver alguma pergunta, tanto aqui no Facebook vocês podem fazer, quanto aqui no Instagram também, vocês podem perguntar, eu paro, leio, ela responde. Aliás, o foco pode perguntar para a Heloísa, porque a Heloísa está aqui para justamente poder ajudar vocês a contribuir com as dificuldades para quem passa por um processo de emagrecimento, tá bom? Então, eu vou iniciar aí, né, a conversa aqui com ela, e aí, se vocês lembrarem ou quiserem compartilhar uma dificuldade superada, a Lohane também faz aqui a parte do programa, ela já também conseguiu um resultado de 18 quilos, né, ela tem um objetivo bem legal, então a gente pode estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Oi, Simone do Instagram, tudo bem? Oi, Mariana. Oi, Zé, tudo bem? Zé? Não sei se eu estou lendo certo, desculpa. Então, vamos lá. Lô, conta para mim um pouquinho da sua história. Bom, com essa questão do sobrepeso. Boa noite para todo mundo. Na verdade, assim, tudo começou quando eu ainda era pequena. Então, sempre teve aquela questão de controle, de pai, mãe, de sempre
serem super protetores nessa questão da comida. Então, eles sempre quiseram me educar porque eles achavam que era o mais saudável. E aí, sempre teve muito o foco para evitar certos tipos de comida, mas ao mesmo tempo gerava uma ansiedade. Então, sempre tive esse problema de ansiedade com o que comer, se eu podia comer, se não podia comer. E nisso, a vida toda, eu fui cercada por pessoas controlando o que eu comia. Então, era minha mãe me controlando, eu ia numa endocrinologista me controlando, uma nutricionista que me controlava, porém, era uma cobrança muito grande, o que me gerava uma ansiedade muito grande. Então, ao invés de me ajudar a emagrecer, eles estavam gerando muita ansiedade. E aí eu acabava comendo, às vezes, escondido, fora de casa, e aí eu nunca via resultado. E aí o tempo foi passando, e foi aumentando cada vez mais a gordura, e aí chegou um ponto em que eu já não aguentava mais, e aí fui atrás de uma nutricionista. Cheguei na nutricionista, ela me passou uma dieta super restrita, e aí eu fui em questão de 35 dias, eu perdi 3,5 kg. E quando eu cheguei de retorno, ela olhou para mim e falou assim: ah, podia ter sido bem melhor. E nisso, eu fiquei super frustrada, porque eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor. Eu não acho que perder 3,5 kg em um mês é pouco. E aí isso me desmotivou tanto que, assim, eu não via mais uma saída de como eu podia emagrecer. E aí foi quando eu desisti, falei, não vou mais, vou aceitar que eu vou ser gordinha assim para sempre. Você acreditava que não tinha solução. Não tinha mais solução, porque eu já tinha tentado de tudo. E quando eu dei o meu melhor, eu fui desmotivada pela própria pessoa que me passou a dieta. Então, eu achava que não, por mais que eu fizesse, não ia ter volta. Você, na época, ela também me relatou isso, tá? Porque a gente faz uma entrevista, né? Eu tento entender os motivos da pessoa e respeito qualquer metodologia, do jeito que a pessoa chegou até a mim, porque o nosso foco é muito nessa questão do comportamento, tá? Isso chamou atenção porque ela tem uma amiga, que é a Lohane, linda, maravilhosa, e chamou a atenção da Lohane estar num movimento diferente, talvez com uma dieta um pouco diferente, mais essa parte. E aí você quis saber. Mas você também me falou que você também foi para fazer massagem, né? Aqueles lugares que vendem pacote. Isso. Como que foi isso? Eu passei por vários. Na verdade, assim, quando você não tem a questão dos hábitos que a gente tem hoje, a gente sempre recorre o rápido e o fácil. Então, eu vi um programa que era emagrecimento, perca o que você quiser em, sei lá, 90 dias, ou então em 2 meses, em um mês. E eles te prometem uma coisa que é impossível, mas você está num mundo de ilusão que você acredita. Aí você foi nesse lugar, não vamos falar, tá, gente? Vamos respeitar cada um. Aí, não vamos ficar falando o lugar, mas aí você foi no lugar. Eu fui, aí era uma dieta zero carbo, então você não poderia ingerir nada de carboidratos. E juntamente com esse cardápio, eles tinham procedimentos estéticos. E aí, nesse procedimento estético, tinha lá criolipólise, carboxiterapia, massagens, manta térmica, tudo que ia fazer você emagrecer. Eu falo emagrecer entre aspas, porque aquilo faz você desidratar apenas. E assim, decorrente a isso, eu tive problemas hepáticos, porque a estética, se ela não for bem acompanhada ou realizada por profissionais competentes, ela acaba atrapalhando o seu organismo. Porque eles falam, faz uma carbox e aí você vai eliminar a gordura mais fácil. Ele vai derreter a sua gordura. Mas toda essa gordura que é derretida, ela tem que ser metabolizada para ela poder ser eliminada. E nisso tudo, sobrecarregou o fígado. E aí eu entrei com um monte de medicação e tudo mais. E aí foi quando eu falei, poxa, já tomei remédio para tudo, já fiz procedimento estético,
tentei com dieta e não consegui, desisto. Foi aí que eu entrei em contato com a Lohane. Tá vendo, Lohane? Você salvou a sua amiga. Salvou a minha vida. Olha aqui o Fábio Asnar no Instagram. Tudo bom, Fábio? E aí a Lô falou, não, eu tenho a pessoa perfeita para te indicar. E aí a gente começou, daí foi quando eu fiz a experiência. Aí a gente passa por todo assim, eu comecei a conversar com ela, né, e eu sugeri que ela fizesse uma experiência de 3 dias para ver uma adaptação dela, minha, só que depois a gente fez uma bela de uma entrevista. Sim. Aquilo tudo que eu te perguntei, alguém já tinha te perguntado? Não. Na verdade, assim, as pessoas querem saber o que você come durante o seu dia. E aí eles falam, isso tá errado, troca por isso. Te dão um cardápio, depois de 30, 60 dias você volta, perdeu, não perdeu, eles colocam a culpa em você. Se você seguir o que eu te passar, você vai emagrecer, mas não é assim que funciona. É claro que assim, existe todo, né, uma necessidade, tem pessoas que têm problemas maiores, e aí realmente é uma pessoa que tem mais conhecimento nessa parte nutricional, que tem que montar um cardápio. A gente não está falando, gente, nem mal de uma coisa, nem mal de outra. A gente está falando da experiência dela. É uma vida com sobrepeso, gerou compulsão pela questão de estresse, da ansiedade, de muita gente cobrar ela um peso, um estilo de vida mais saudável. Ela foi fazer até tratamentos estéticos. Olha só como o problema hepático não se dá apenas com coisas assim que você acha que é comida. Olha. Procedimento estético também. Só para vocês entenderem, eu tenho a formação, eu sou cirurgiã dentista, não estou mais como cirurgiã dentista. Eu sou você sempre para sempre, mas eu não estou mais como isso. Estudei PNL, sou Master Training, coach de emagrecimento, treinadora de comportamento nutricional, essa é a minha nova função. A Heloísa, ela é farmacêutica, gente. Então, eu quero que você se apresente. Qual que é a sua formação? Eu sou farmacêutica. Eu sou pós-graduada em farmacologia clínica. Então, assim, a gente sempre tem um pensamento que a gente só vai ter problemas de saúde se a gente tomar algum medicamento em excesso, se a gente comer ou beber certas coisas em excesso. Ou suplementos. Ou alguns suplementos. Mas, assim, existem procedimentos também que são feitos, até uma simples drenagem linfática, se não for feita corretamente por um profissional competente, ela vai te trazer malefícios para o seu organismo também. Ótimo. E aí, quando a gente... Então, assim, só para vocês entenderem a situação da Elo aqui, né? E assim, para a gente poder seguir adiante. Então, quando ela fez a experiência, ela teve sim um resultado, né? Você lembra do seu resultado? Foram quase 3 quilos. Quase 3 quilos. Provavelmente também ela desinchou, também não foi tudo em gordura. O que ela estava falando sobre a gordura é que ela tem que ser, quando tem a quebra, ela tem que ser metabolizada. Que nem o que a gente fala, você não vai eliminar toda a gordura do seu corpo só pelo xixi, senão você acaba com o seu rim, né? A gente tem, o que eu falo muito para vocês do programa, né? E eu falo, gente, há 3 formas de a gente conseguir eliminar a gordura. Lógico que vai um pouco pelo xixi, pelo suor e pela respiração. Você também faz essa troca. Por isso que bastante exercício aeróbico ajuda nisso. E aí você une musculação com aeróbico, você tem um resultado top, junto com uma comida equilibrada. Gente, matemática não tem erro. Uma hora o resultado vem. E vem. O corpo começa a responder, o corpo começa a fazer a quebra da gordura. A gente começa a perceber que alguns clientes é até mais devagar, porque cada tentativa de emagrecimento e volta, emagrece e volta, a célula adiposta, ela fica viciada, ela fica com mais dificuldade, tá, de emagrecer. Mas isso é uma parte um pouco mais profunda, que não vem ao caso agora. Eu quero que você me fale, que aí a gente começou o programa em si, ela se adaptou, ela gostou, e a gente começou,
montei uma rotina nutricional, eu não trabalho com cardápio, deixa eu explicar, não trabalho com cardápio, mas como a gente trabalha com os princípios simples para ter o equilíbrio nutricional, e a gente conhece, tem o conhecimento básico de carboidrato, proteína, gordura, a gente faz uma distribuição e ela tem uma super personal, né? Fala aqui da sua personal. Então, era onde eu ia chegar agora. E assim, tudo é um conjunto de coisas que acontecem. Então, assim, quando eu decidi quando eu tomei essa decisão de que eu ia começar o programa, de que eu precisava realmente tomar uma atitude na minha vida, eu já fazia aula com a minha personal, que é a Suelen. Depois eu vou Deixa o contato. arroba, Eu ainda, gente, eu ainda preciso conhecer essa Suelen pessoalmente, porque ela já deu feedbacks maravilhosos com os resultados que a gente faz aqui da bioimpedância. Mas, assim, quem for daqui de Londrina e que precisar de um acompanhamento de uma personal, depois, vamos eu pegar super recomendo. E, assim, ela faz também a questão de consultoria online, então para quem não for de Londrina também. Não sabia dessa novidade. Ela tá online também. Ai, ó. E aí, adoro. Eu já fazia com ela, a Su é minha amiga de muitos anos. E aí, quando eu comentei com ela sobre o programa, ela gostou bastante, ficou super curiosa e ela topou entrar nessa comigo. Então, assim, para mim foi muito bom, porque daí juntaram duas excelentes profissionais. Então, é a Lu que trabalha essa questão de como treinadora, como coach, para ajudar a gente a se organizar, a ter uma rotina, a se planejar. E a Suelen veio na questão do exercício. Então, ela, como profissional, ela me ajuda a fazer o exercício corretamente, qual tipo de exercício melhor para queima de gordura. Porque a gente está nessa fase agora, então, né, assim, de querer acelerar. No começo eram exercícios mais para ganho de massa, para eu poder conseguir ganhar um pouco de massa, para me ajudar a perder mais gordura. E aí agora que a gente precisa perder um pouco mais de gordura, a gente muda a questão do exercício também. Então, tem todo esse trabalho conjunto. Todo o resultado, toda vez que a Heloísa vem pesar comigo, eu faço a bioimpedância para ela, que é um aparelho, ela tem um protocolozinho, ela vem de jejum, ela não consome nada de cafeína, né? Ela treina, às vezes, um dia antes, então das 24 horas. Enfim, a gente tem um protocolozinho, a gente respeita ao máximo, né? E aí eu faço a bioimpedância, eu tenho um programinha que eu consigo mandar o resultado para ela ver a evolução dela, para ver a questão da troca da composição corporal, porque assim, gente, emagrecimento, vamos esclarecer, não é só foco na balança, foco na balança? Não é só emagrecer 10 quilos, mas se você continuar com porcentagem de gordura alta, você vai engordar tudo de novo, efeito sanfona, porque quando você voltar a comer normal, sem ser déficit calórico, você, tá com muita gordura, volta tudo. Então, a gente tem que fazer a troca da composição corporal. E aí, ela manda esse resultado pelo aplicativo que eu tenho para a Sueli, e teve um resultado que a Sueli compartilhou com o grupo das alunas, e eu fiquei, assim, orgulhosa. Então, a gente tem lá o grupo das alunas dela, onde a gente compartilha o resultado de todo mundo. Sim, é muito importante. Porque é aquilo que a Lu sempre fala, às vezes as pessoas precisam de um estímulo, e às vezes você é o estímulo que aquela pessoa precisa. Assim como a Lohane foi um estímulo para mim, que eu via que ela tinha os resultados dela, e aquilo me estimulou a querer mudar também de vida, e ela comentou comigo a questão dos hábitos, e hoje eu vejo assim que o conjunto todo me faz ser melhor. Então, assim, eu tenho hoje hábitos muito melhores do que eu tinha anos atrás, ou até meses atrás, quando eu comecei o programa. Hoje eu consigo lidar com certas dificuldades que eu não conseguia antes. Do tipo? Vamos perguntar, não sei, ninguém fez pergunta até agora, mas tudo bem. Mas eu vou perguntar. Tá, a gente começou o programa. O que já aconteceu de imediato que foi aquela coisa de, tipo, vai ser mais um que eu tô tentando, ou não? Ela realmente tem um diferencial, a gente tem uma diferença. O que aconteceu? Então, assim,
eu sempre tive muita dificuldade com ansiedade. E aí ocorreu um episódio comigo de muita ansiedade. E aí a Lu sempre falava assim, quando você precisar, você pode me ligar, pode me mandar mensagem. Quando, independente da hora que for, me liga, a gente conversa. E nesse momento, eu tinha acabado de começar, eu comecei na segunda-feira. É verdade. Quando foi na quarta-feira, eu tive essa crise de ansiedade. E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, Lu, não tô conseguindo, tô com muita vontade de comer um doce. E ela falou assim, tá, mas essa vontade é porque a gente mudou a sua alimentação, o seu jeito de se alimentar, ou é a ansiedade? E aí a gente ficou 1 hora no telefone, aí ela me ligou, ficamos 1 hora no telefone, conversando, desenvolvendo para saber de onde vinha, gatilho, de onde vinha essa vontade de doce, doce. E aí, quando a gente desligou o telefone, eu já não tinha mais aquela vontade de comer. Então, era assim, era um momento que eu estava passando de estresse. Foi aí que eu vi o diferencial. Porque, assim, se fosse qualquer outro episódio, qualquer outra pessoa que estivesse me atendendo, eu não teria esse apoio, esse respaldo que eu tenho hoje de qualquer problema. Ai, Lu, eu tô com muita vontade de comer isso. Ai, Lu, eu tô me sentindo inchada. Ai, o que eu faço? Esse contato que a gente tem diário é o que faz toda a diferença para mim. É o que faz toda a diferença. Aí eu lembro que eu acho que eu expliquei essa parte bioquímica, das vontades, a liberação dos hormônios, o hábito, né? Então a gente também tem esse hábito, né, de realmente acabar tendo as recompensas, né? E olha só, gente, é um quadro de ansiedade. Não sei qual que é o seu, né? A gente pode compartilhar. Ajudar vocês em alguma coisa, mas é muito importante isso, tá? Sim, e aí a gente começou a desenvolver e você começou a fazer as trocas. As pessoas começaram a perceber Começaram a perceber, porque daí eu ficava nervosa, eu ficava triste algumas vezes, ansiosa, estressada por causa do trabalho. E aí, na minha vida, eu costumo dizer que é minha vida passada. Então, assim, na minha vida passada eu descontaria tudo em doce, em alguma comida. E aí. Peraí. Gente, eu tô fazendo uma janta para ela, peraí. E aí, eu sempre descontaria na comida. E como eu comecei a fazer essa troca, foi bem diferente, assim. Eu comecei a prestar atenção no que realmente eu estava sentindo. Então, eu chegava cansada, ao invés de eu comer algum lanche, alguma coisa que me saciaria, tiraria esse cansaço, eu ia descansar, eu tomava um banho, eu tirava o foco da comida sempre. Isso foi sempre a Lu que me ajudou. Então, eu acho que esse contato que a gente tem diário, de saber que eu posso contar. Olha, Leonardo aparecendo. E esse contato que a gente tem ajuda muito, é muito bom, porque é o que faz a diferença. Então, assim, é o que me fez mudar, é o que me ajuda no dia a dia. Assim. Como que é para você no trabalho, com as saídas, com as pessoas externas? Eu acho que aqui tem a Simone. Ai, Lu, eu estou sofrendo muito com ansiedade, inclusive tomando remédios para controlar a ansiedade. Olha, Simone, se eu puder falar um pouquinho, assim, eu também já sofri muito com ansiedade. Já cheguei ao caso também de tomar medicação para ansiedade, mas a questão de você ter hábitos saudáveis, de você se alimentar direito, ele ajuda muito nessa questão da ansiedade. Mas a gente também trabalhou muito em algumas ferramentas para ela começar a fazer as perguntas poderosas, você começar a identificar se que não ia resolver a sua ansiedade comendo, por exemplo. Né? O que mais que a gente detectava? E a gente ia trabalhando isso. Né? A gente via, assim, que muitas vezes o que gerava ansiedade era a questão de um cansaço, de não ter se programado. Então, algumas vezes já teve casos de eu não conseguir me programar para um final de semana, por exemplo,
E aquilo me gerava uma ansiedade do tipo, eu não me programei, eu não comprei nada que estava ali. Mas você estava aprendendo como se comportar e você poderia distribuir a sua refeição, porque por isso que é a mágica do nosso programa. Porque eu falo para elas, né? E a gente tem que deixar essa liberdade para elas. Tá bom, não planejou. Mas o que tem que vão me oferecer que eu posso comer, que eu já tenho conhecimento e que eu sei que é uma proteína boa, um carboidrato e aquilo não vai me engordar. Né? Porque às vezes acontece, gente. Eu já saí de viagem, que meu lanche acabou mais rápido, e eu tinha um tempo a mais de viagem e eu precisava solucionar o que eu vou ter aqui nessa parada que eu posso comer que não vai me prejudicar. Né? Isso, assim, é fato mesmo. Eu viajei há 2 semanas atrás, e aí, assim, acabei que eu me programei com o suplemento, mas aí acabei não me programando com os lanches, né, dos meus intervalos. E aí, durante a viagem mesmo, como era uma viagem muito longa, de ônibus, então eu acabei deixando para comprar na parada. Aí, a hora que você chega na parada, normalmente as pessoas compram bolacha, chips, refrigerante. Que você já comprou isso? Porque eu já comprei muitas vezes na minha vida. Levanta a mão aí quem já comprou isso ou quem compra chocolate ainda. e tudo mais. Né? E aí você vê que você tem lá uma opção que você pode comprar um refrigerante ou você pode comprar uma garrafinha de água. Você pode comprar uma bolacha, você pode comprar um amendoim, que vai ser diferente, vai te saciar a fome e vai ser mais nutritivo do que você comer uma bolacha, por exemplo. Então, assim, esse tipo de troca, eu fui aprender sentir uma autonomia, para você conseguir fazer essas trocas, assim, mais saudáveis. Eu acho que é aí que está o X da questão, é você aprender a utilizar aquilo que você tem. Então, por exemplo, eu vou num restaurante, eu posso escolher comer uma lasanha, um macarrão ou alguma outra massa. Mas se ali eu tenho uma opção de comer uma salada, de comer uma carne, alguma coisa assim, que for mais saudável, pelo menos para mim é isso que faz a diferença, de eu saber distribuir aquilo que vai me fazer melhor. Mas assim, aqui eu vou falar porque também por mim, tá, gente? As vontades vêm para mim até hoje. Para você também. Você acha que também zerou? Não, nunca jamais, mais. Não, jamais. Mas como eu vou trabalhando muito essa parte do comportamento, de parar para pensar, né? De você assim, gente, o que eu tô fazendo? A pessoa, ela aprende, é treino. A gente tem que treinar a nossa mente para sair daquele hábito, para sair daquela zona de conforto, para ir para um próximo plano. E aí as coisas vão acontecendo. E cada vez mais você já tem uma resposta, você já tem uma solução. Você foca na solução, você não foca na vontade. No problema. E aí você consegue ter o discernimento do que você vai fazer. Então, eu tô com muita vontade de comer um doce hoje. Tá, mas eu sei que sábado eu tenho um aniversário de criança para ir que vai ter lá bolo, docinho, salgadinho, churrasco, o que seja. Então, se eu conseguir aguentar, eu vou deixar para minha refeição livre a vontade que eu tenho. Eu não preciso necessariamente hoje. Agora, se eu ver que eu não consigo, então hoje eu vou comer, mas aí depois eu vou compensar isso de algum jeito. Então, assim, eu comi hoje, tudo bem, não tem problema. Você estava com aquela vontade, você solucionou. Amanhã, vida nova. Segue a rotina. Uma coisa que para mim fez toda a diferença é a questão que você não tem essa cobrança. Então, eu até comentei com a Lu na minha última sessão, o fato de você não ser cobrado e sim de você ter a consciência que você precisa ter esses novos hábitos para você ter uma vida melhor, é o que faz a diferença também. Então, assim, eu passei por um momento em que eu estava bem na minha rotina, tudo certo, e aí eu passei por 2 semanas super atribuladas e com viagem, acontecimentos, e aí acabei me distanciando da minha rotina, e aí acabei fazendo algumas refeições que não estavam programadas, e aí acabei que, não que dei uma pausa, mas assim, acabei me descontrolando.
por problemas emocionais e tudo mais. E aí, quando eu vi que eu estava fora da minha realidade, da minha nova vida, aquilo tudo me fez, tipo assim, caiu a ficha. Não, o que eu quero mesmo é ter uma vida melhor, é ter uma vida saudável. E aí, quando eu encontrei com a Lu e ela não me cobrou do tipo, nossa, você engordou, ou nossa, você saiu da sua rotina, você não seguiu o que a gente tinha combinado, ela não me cobrou nada. E aí, isso é uma coisa que, assim, normalmente a gente que tem essa... que a gente já vem de históricos de pessoas que vão em médicos, seja ele nutricionista, endócrino, existe muito essa cobrança. Ah, você engordou, você engordou. E aí, isso às vezes faz com que a pessoa se distancie. Sim. Então, você assim, sentiu que eu tive uma empatia pelo momento que você estava passando. Exatamente. Então, a Lu entendeu o momento que eu estava passando, que eu tive algumas dificuldades, e ela não teve o julgamento de eu ter engordado ou não. Simplesmente assim, o que aconteceu ficou para trás, vamos continuar daqui para frente. E aí, assim, vou compartilhar o meu resultado de agora, de uma semana, foi 1,8 kg, quase 2 quilos, que eu eliminei. 8 centímetros de medida, já que ela tá falando. Então, assim, em uma semana. E é só de voltar à rotina que eu já estava. Então, assim, realmente faz a diferença. O acompanhamento dia a dia faz a diferença você ter essa empatia com tudo que está acontecendo. Faz a diferença a rotina. É um programa totalmente diferente. As ferramentas que as são aulas feitas, que você assiste, né? Você ter o conhecimento do que você tá ingerindo, daquilo que está acontecendo na sua vida, faz toda a diferença. E aí você acha que você faz ficar tranquila aonde você for? Sim, com certeza. Então, você hoje... não fica presa a um cardápio. Não, nossa, no meu cardápio não está aqui, o que eu vou fazer ali? Hoje eu consigo ir para qualquer lugar e dentro do que tem ali, eu vou me adaptar o que eu tenho, eu vou me adaptar ao que eu vou comer. Então, assim, eu tô numa festa que tem salgadinho, espetinho e tudo mais. É a minha refeição livre, eu vou comer o tanto que a minha fome tiver. Então, não é minha refeição livre, eu tenho que optar entre comer uma coxinha e um quibe, eu vou optar pelo quibe, que é mais saudável. Então, você sabe fazer escolhas porque você tem conhecimento do que é aquilo. Então, você a gente fornece isso, né, no programa. Sim, né? Então você tem as aulas, você assiste aquilo, você fixa na memória. Então, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é gordura, o que é fibra, o que não é. E aí, dentro disso tudo que você aprende, você consegue lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, lá, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, eu tenho várias opções. Compartilha isso com ela, porque tem muita gente aqui que pode trabalhar, Sim. que tem esse negócio. Mas todo mundo me chama para comer. O meu pãozinho. Chegam com a pizza, com pastel. Então, conta como que é o trabalho. Isso assim, não é fácil quando você não tem o hábito de dizer não para as pessoas. Uma coisa que eu sofria muito era isso. Lu, mas a pessoa me vem e oferece com tanto carinho, eu vou dizer não? Mas aí veio a pergunta, mas aí você está dizendo não para você mesmo, para o seu objetivo. Então, assim, você tem que pensar sempre no seu melhor. Então, eu tô lá, que nem eu estava falando, no restaurante da empresa, sempre vai ter uma salada, vai ter um arroz e opções de carne. Dentro daquilo que você tem, você vai escolher o que é melhor para você. Então, você vai escolher uma salada, você vai escolher... eu tenho lá uma carne de porco e eu tenho um frango grelhado. O frango grelhado é muito mais saudável do que a carne de porco. Então, você vai fazer sempre as opções, as escolhas saudáveis. Que nunca mais você está comendo a carne de porco. Não significa, não. Então, assim, mas hoje, Lu, só tem carne de porco. Tô na minha casa e a minha mãe fez carne de porco para janta, por exemplo. Tá bom, disso você não precisa também encher o prato e comer como se não houvesse amanhã. Não, você vai pegar
aquilo que você tem até você saciar a sua fome. Eu acho que isso é a questão. A gente come muito com os olhos. Então, assim, uma coisa que eu aprendi também foi fazer um prato bonito. Então, se eu vejo o prato e eu olho assim e falo, nossa, que prato bonito, então me dá vontade de comer mais. Então, às vezes eu mudo o prato, comer devagar, apreciar aquilo que você está comendo também faz toda a diferença. Sentir o gosto das coisas, comer devagar, sentir o gosto de cada coisa, assim. Isso é muito importante, eu falo isso direto com o pessoal do programa. Por exemplo, também, outra coisa que eu acho assim, muito importante, a gente pede para as pessoas fracionar a alimentação. E aí vamos falar, tem gente que na hora que toma o café da manhã, às vezes lancha ou não lancha, aí vai pro almoço, e aí vai lanchar à tarde. Tudo bom, Lucas? Diretamente de Porecatu. Gente, a pessoa vai fazer um lanche e come como se fosse o almoço de novo. Quando a gente pede para fracionar, que quem está no processo de emagrecimento, o que a gente precisa cuidar? Do nível de glicose. Não pode ter picos, né? Então, você tem que tomar cuidado com o que você está ingerindo nesses lanches intermediários. E aí, conta como que é essa fracionalidade, assim, como que foi no começo, eu tinha muita dificuldade, assim, em saber o que eu iria comer de lanche, porque sempre era um pãozinho, uma barrinha de cereal, uma bolachinha Nesfit, vamos dizer assim, não pode falar propaganda. Mas era era sempre assim, uma coisinha pronta. Então era bolachinha, era barrinha de cereal, era sempre um lanchinho pronto. E aí eu lembro que no começo era sempre essa a minha dificuldade, mas Lu, o que é que eu vou comer nos meus intervalos? Então, assim, aí é que vem as receitinhas. Então, por exemplo, de manhã eu tenho mais tempo, então eu consigo fazer um ovo para comer de manhã. À tarde eu consigo levar alguma coisa pronta, então eu levo. E aí você também percebeu a mudança quando a gente começou a colocar a questão do carboidrato e da proteína, para você juntar os dois do lanche, para você não ter aquele pico de glicose, e aí você começou a perceber as opções, você viu que talvez não seja muita opção. Tem muita opção, mas a gente não para pensar, porque a gente está muito acostumado com coisas prontas. E aí, assim, sempre... Com as oportunidades do supermercado, das lanchonetes, sim, do que você também tem dentro de casa, né? Essa questão de ter dentro de casa é o ponto X, assim, porque se você tem dentro de casa uma coisa que não é saudável, você nunca vai ser saudável. Então, se você faz as compras, então lá em casa foi estipulado que eu vou ao mercado. Então, estratégia, porque daí eu vou ao mercado, ao invés de eu trazer um pãozinho francês, eu vou comprar um pão integral. Ao invés de eu comprar um arroz branco, eu vou trazer um arroz integral. Não que eu não possa comer, lembrando que não que eu não possa comer. Não tem uma coisa que engole, não tem uma coisa que emagrece, mas a gente tem conhecimento. De metabolismo, de você comer o que é mais saudável. Então, assim, sempre ter em casa aquilo que vai te fazer bem. Então, sempre ter frutas, legumes, saladas, carnes. E aí, você saber dividir isso. Então, eu tinha muito essa questão do lanche. E aí, eu vi que eu tinha possibilidades assim... eu posso fazer uma coisa pré-preparada, deixar congelado, e aí eu levo e esquento no micro-ondas, por exemplo, no lanche da tarde. E aí eu fazia alguns bolinhos de frango com batata doce, deixava... Isso também vai de gosto. Tem gente que consegue comer, tem gente que não consegue comer. Mas uma coisa que eu tenho percebido com as pessoas, que a gente começa a conversar e trabalhar os hábitos, tem muitas pessoas com paladar que a gente chama infantil. O que é esse paladar infantil? Doce. O docinho, a bolachinha, o Nescauzinho, o pãozinho, o biscoitinho, inclusive já falo até no diminutivo, tá? Por quê? Porque não foi trabalhado essa questão de comer um pouco mais de comida. Se você for olhar para aquele pessoal, talvez o seu bisavô, não sei a idade sua, ou sua avó, que ele comia, até mesmo lá na roça, gente, é uma coisa assim... eles não comiam pãozinho toda hora. Para pensar.
né? Comi muito, né? Olha, eu acho que eu tô perdendo aqui algumas coisas. Eu comecei o regime há 3 meses, eu sou bem diferente, sem gastar muito. Aí, ó, tá vendo, Magali? É isso aí. Eu tive que aprender a dizer, obrigada, meu lanchinho está aqui, vou comer e me deixar minha livre. Aí, Isso! Nossa, essa foi. Ela também faz o programa com a gente. Eu tinha muito isso. Eu vou ver lá de novo, porque eu tô achando que eu vou ter que fazer outra coisa pra gente comer. Oh, meu Deus! A Lu resolveu botar a mão na massa e a gente se envolveu aqui e esquecemos da comida. Mas essa questão do lanche, de você dizer não, obrigada, a Lolo faz também. toda a diferença. Então, assim, as pessoas chegam sempre com pão, presunto, queijo, bolachinha, pipoca, não sei o quê. Agora, fala pra mim, você acha que na época da sua avó, talvez não sei quem trabalhou em roça e tudo mais, o que eles comiam? Comia fruta, comia o que tinha. Você acha que comia presunto? Tinha presunto? Não. E aí, essa questão que nem a Magali falou, não, obrigada, o meu lanchinho tá aqui, faz toda a diferença. Eu vejo assim, até hoje, porque acho que é a Lindsay. Não sei. Não? Enfim, faz toda a diferença porque você se programou, você tem aquilo. Então, eu me programei, eu trouxe o meu lanche. Por mais que as pessoas me ofereçam, não, eu estou programada aqui, eu trouxe o meu. E as pessoas começam a se acostumar com isso. Você acha que você já influenciou positivamente pessoas ao seu redor? Já. E é assim, é um orgulho falar, porque assim, eu vejo que algumas pessoas... Aí, ó, um like, tá vendo? Eu vejo que as pessoas, muitas vezes no inconsciente, elas acabam mudando hábitos assim por ver você. Então, eu estou vivenciando um momento lá, eu comecei a trabalhar há pouco tempo na empresa, e as meninas que almoçam comigo viram como eu montava o meu prato, e aí eu contei para elas da minha experiência, que desde que eu comecei a fazer essa reeducação, mais o que eu já tinha perdido um pouco antes de começar com a Lu, no total já foram quase 11 quilos de diferença. E aí, quando elas veem que eu já eliminei tudo isso, que isso já não faz mais parte da minha vida, elas começam a prestar atenção no que Prestem atenção no que ela falou, gente. Ela não falou que ela perdeu 11 quilos, que ela eliminou. Isso pra gente, pra nossa cabeça, pro nosso subconsciente, faz muita diferença. E eu falo e dou várias dicas pro pessoal do programa. Semana retrasada, ou passada, eu falei pro Lucas a questão do não e do tentar. Eu vou tentar fazer regime. Você vai tentar a vida inteira. Quando você decidir fazer, você faz, tá? Então, são palavras que a gente joga pra gente que... Então, olha só, ela falou, eliminei. Porque isso não faz mais parte da minha vida. Então, assim, aí elas começaram a prestar atenção. E aí, hoje, assim, eu vejo que quando elas vão fazer o prato delas, elas tentam dividir o prato assim como eu. Então, elas colocam mais salada, elas optam por um tipo de carboidrato, elas dão preferência para comer mais dividido, elas comem mais devagar, e a gente conversa e come, e aproveita aquele momento, porque provavelmente antes elas só comiam e voltavam a trabalhar e tudo mais, e hoje já tá, eu vejo assim, essa diferença pouquinho, até uma delas comentou comigo, ela falou assim, nossa, não sei se é coincidência ou não, mas né, eu perdi 2 quilos em 2 semanas. Hábito, se você come saudável, come aquilo que o seu corpo necessita. E olha, gente, a gente está falando de uma refeição a 2 semanas já ter diminuído quantidade. Dá toda a diferença. Olha, presta atenção, gente. Então, se você não está tendo um resultado legal, independente de qual processo que você está fazendo, veja as suas escolhas, as suas quantidades. E se você sempre se permite, fica falando, só mais esse. Só isso aqui. Amanhã. Eu já fui tão bem até quarta, hoje é quinta-feira, eu posso. Eu malhei hoje, então eu posso comer à noite. A gente fala muito dos pensamentos sabotadores. Inclusive agora, gente. Eu sei que o papo tá bom, eu vi agora umas mensagens que eu não tinha visto, mas a gente já extrapolou um tempinho que a gente tinha falado, a conversa aqui tá muito boa.
Eu espero de coração ter, assim, poder ter ajudado alguém. Depois, se quem quiser me chamar, perguntar mais Eu coisas. também, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pode Isso, ir lá. ela tá no meu Facebook como minha amiga, no Instagram também. Vocês podem perguntar, pode entrar em contato, a gente fala um pouquinho mais. Eu espero ter ajudado positivamente. Eu espero que você saia hoje dessa live, não, tanto no Instagram quanto no Facebook, vendo que é possível, que teve uma pessoa que está passando, passou, tem um histórico, né? A Lohane, eu já fiz um vídeo com a Lohane falando sobre todo o processo dela também, está no canal dela. Tem a Suelen, que é a personal, a gente vai deixar aqui o contato dela. E assim, gente, façam o que tem que ser feito. Se está com dificuldade, alguma coisa está acontecendo, pode ser pequenos ajustes e vai dar total diferença. Sim. Eu agradeço a atenção de todos. Agora a gente vai jantar. Eu acho que eu vou ter que fazer um outro arrozinho. Eu acho que eu queimei o arroz. Mas o papo estava bom. Mas o papo estava bom. E a gente vai fazer um prato saudável. E depois a gente vai postar o nosso prato para vocês, tá? E eu espero de coração ter ajudado muito vocês, viu? Um beijo. Vou encerrar aqui tchau. no Facebook e no Instagram também. Ai, Lolinda. Vou encerrar. Beijo, lindona. Boa noite.